Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo. São 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição falando de transportes. Olha só, a Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou o projeto para a construção do trem-bala, que vai ligar as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A repórter Maria Clara Leite traz mais detalhes. A ANTT publicou a autorização no Diário Oficial da União. A empresa beneficiada é a TAV Brasil, que poderá explorar a concessão por 99 anos. Prazo esse que pode ser prorrogado. Segundo o projeto inicial, a linha férrea do trem-bala terá cerca de 380 quilômetros de extensão, com 4 estações apenas, saindo aqui da capital paulista, com paradas em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e também em Volta Redonda, já no Rio de Janeiro, até chegar à capital fluminense. A estimativa de viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro é de 1h30. Por enquanto, não há informações sobre demanda ou desempenho do trem, mas tem previsão de início das operações. O cronograma atual da empresa diz o seguinte: estudos e projetos deverão ser entregues até dezembro do ano que vem. A obtenção de todas as licenças para início das obras está prevista para junho de 2026. E, segundo documentos preliminares, o trem de alta velocidade deverá ficar pronto para início das operações em 2032. Só que para tudo isso acontecer, o orçamento inicial é de aproximadamente 50 bilhões de reais. Olha, e hoje a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa um ano. O conflito teve início em 24 de fevereiro de 2022 e já causou milhares de mortes. O pior é que não há previsão para o fim. Um ano depois da invasão da Ucrânia, o mundo continua na busca de uma resposta para a pergunta: até quando o conflito no leste europeu vai se estender? A invasão abalou as relações entre as potências globais, matou milhares de pessoas e provocou uma das maiores crises migratórias já vividas nos tempos modernos. Quando a invasão teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, esperava-se que a Rússia, por todo o seu poderio bélico, logo alcançaria o objetivo de anexar o território ucraniano. Mas Kiev resistiu e resiste até hoje, graças a toda a ajuda do Ocidente, que tem treinado e equipado suas tropas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia passou por diversas fases. Desde tentativas de negociações diplomáticas intermediadas pela Turquia, por exemplo, até ameaças do uso de armas nucleares. Um dos momentos que ganhou destaque e acendeu um alerta a nível mundial foi quando as tropas de Moscou tomaram a maior usina nuclear da Europa, em Zaporísia. Os constantes bombardeios na região deixaram o planeta atento para o risco de uma catástrofe nuclear iminente. Enquanto a Rússia avançava sobre o território ucraniano, o Ocidente começou a se movimentar, aplicando sanções ao governo de Putin, seus integrantes e instituições. Com a quebra de relações diplomáticas, diversos países começaram a sentir as consequências da guerra, com o aumento dos preços dos alimentos, combustíveis e energia, agravando crises globais. Após 12 meses de conflito, a Ucrânia continua a resistir com a ajuda de aliados, principalmente da União Europeia e da OTAN, que fornece ajuda financeira, armamentos altamente tecnológicos e munições. Ao perceber o desfalque do seu exército, o presidente russo Vladimir Putin chegou a anunciar uma mobilização parcial de cerca de 300 mil cidadãos, gerando desespero e uma fuga em massa da população russa em idade de combate. Outro momento bastante decisivo do conflito foi quando Putin anunciou a anexação ilegal de 4 regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporísia.
Com o controle dessas regiões, mesmo sem o reconhecimento do Ocidente, o Kremlin ameaçou defender seus territórios, utilizando todos os meios necessários, inclusive armas nucleares. Com a chegada do inverno, a Rússia mudou suas estratégias de ataque, gerando graves danos às estruturas de abastecimento da Ucrânia. Cidades inteiras chegaram a ficar sem água e energia. Hoje, exatos 365 dias da primeira investida russa contra o território ucraniano, Moscou segue afirmando que não desistirá da sua vitória. E ainda falando da guerra na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país analisa uma proposta de paz apresentada pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente brasileiro tem se movimentado no sentido de construir as bases de um acordo para o fim das hostilidades no leste europeu. Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil em relação a uma possível mediação para encontrar caminhos políticos para prevenir uma escalada de violência na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional, nas bases do multilateralismo e considerando os interesses de todos, disse Galuzin à agência de notícias russa TASS. A guerra completa um ano nesta sexta-feira. Foram várias as homenagens ao país invadido. A Kiev Opera House foi iluminada pelo artista suíço Gerry Hofstetter. Segundo o Ministério da Cultura ucraniano, o evento faz parte de uma turnê do artista em homenagem às vítimas. Para marcar o aniversário da invasão russa, foram realizadas homenagens também em vários países. Em Bruxelas, os prédios da União Europeia receberam as cores da bandeira ucraniana. Em Paris, a Torre Eiffel foi iluminada com as cores do país invadido. Já em Londres, um protesto. Manifestantes pintaram uma rua em frente à Embaixada da Rússia, com as cores amarelo e azul para lembrar a Ucrânia. Também na capital britânica, os londrinos lotaram a Trafalgar Square para uma vigília. E eu mudo de assunto agora para falar que a Rússia lançou nesta sexta-feira uma nave rumo à Estação Espacial Internacional. E o objetivo é resgatar 3 astronautas. Vamos conferir. Uma nave russa Soyuz decolou na madrugada desta sexta-feira do Cazaquistão rumo à Estação Espacial Internacional. O objetivo da missão é trazer de volta à Terra, em setembro, 2 cosmonautas russos e um astronauta americano. A nave, que substituirá outra que ficou danificada, decolou sem tripulantes do cosmódromo de Baikonur, segundo uma transmissão ao vivo da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, que opera a ISS junto com a russa Roscosmos. Em dezembro, a espaçonave Soyuz MS-22, acoplada à Estação Espacial Internacional e que deveria trazer o americano Frank Rubio e os russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin para a Terra, sofreu um vazamento de líquido de refrigeração causado pelo impacto de um micrometeorito. Os 3 deveriam retornar à Terra em 28 de março. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!